Muito bem, Alberto Fernandes, o peronista eleito para a presidência da Argentina, mandou uma mensagem de paz a Jair Bolsonaro durante sua recepção a Rodrigo Maia em Buenos Aires. Se nos respeitamos, é mais fácil conviver. Transmitam ao presidente Jair Bolsonaro o meu respeito e o meu apreço para trabalharmos juntos, disse o argentino, que tomará posse daqui a 5 dias. Presidente do Mercosul até esta quinta-feira, Jair Bolsonaro entregou a Abdo Benítez, presidente do Paraguai, o martelo que simboliza a troca de comando do Grupo Sul-Americano. Segundo a tradição, quando a presidência temporária passa de um país para o outro, o novo líder martela um pedaço de madeira. Após o Paraguai cumprir o gesto, Bolsonaro brincou, aspas, quero continuar presidente, não dá para dar um golpe não. Tudo quando eles perdem dizem que é golpe. É impressionante, né? Fecha aspas. E o Abdo Benítez riu, né? O presidente do Paraguai. Além de Bolsonaro e Benítez, participam do encontro o presidente da Argentina, Maurício Macri, e a vice do Uruguai, Lucia Topolansky, representando o presidente Tabaré Vázquez, ausente por conta do tratamento de câncer de pulmão. O atual presidente do Paraguai, né? O Tabaré Vázquez, que, no entanto, vai deixar o cargo porque acabou de haver a eleição vencida pelo Lacalle Pou, candidato de centro-direita, que finalmente tirou a Frente Ampla esquerdista lá do poder no Paraguai. Mas a gente ainda está no final do ano, ainda vai haver essa troca de bastão, então isso aí é a turma do Mercosul, Zé Maria Trindade. O Alberto Fernandes, portanto, esse é o nosso lead, essa é a nossa manchete, mandou aí uma mensagem de paz a Jair Bolsonaro, ele que, ao ser eleito, entoou o coro de Lula livre, né? Lula livre, né? Lá na Argentina, ele que é o poste da Cristina Kirchner, ex-presidente argentina, aliada do PT, do Lula, da Dilma Rousseff, aliás, vários parlamentares e ex-parlamentares, daqueles que ninguém ouve nem em feira, né, Augusto Nunes? Exatamente. Até esqueci o nome dele, hein? O Lindim, né? O Lindbergh Farias. Olha só, ele tá tão irrelevante que não me veio comício em lugar movimentado, sem plateia. Exatamente. Um monte de gente foi lá para, eu não vou usar a expressão chula, né? Mas para tirar onda com a vitória eleitoral dos outros, porque aqui no país tá complicado para eles. Diga aí, Zé Maria. Olha, Augusto, alguma coisa parecida ao que aconteceu com Lindbergh Farias, eu me lembro de Valdir Pires, considerado um grande tribuno que gostava de falar, ele subiu numa caixa de sabão, quando o sabão vinha embrulhar, vinha numa caixa de madeira, né? E ele fazendo o discurso para absolutamente ninguém, a não ser um cachorro, que prestava uma atenção danada para ele, e uma foto que virou tradição na Bahia, essa história do Valdir Pires fazendo esse discurso para um cachorro. Mas olha, trata-se de um momento importante para o Mercosul. Eu cobria o Palácio do Planalto quando os primeiros passos do Mercosul foram dados, ainda no governo Sarney, acompanhei todo o processo do Mercosul. Na verdade, é um acordo Brasil e Argentina, né? Porque são os dois maiores partidos e que têm uma pauta comercial muito boa para ambos. O Brasil vende automóveis e importa também automóveis, mas o Brasil mais vende do que importa para a Argentina. A Argentina não consegue competir com o Brasil em vários pontos do mundo, né, na exportação de alimentos, exporta também, mas não compete com a carne brasileira e com a alimentação brasileira. Recentemente, ontem, eu estive no encontro de balanço do ano na CNA, Confederação Nacional da Agropecuária e Agricultura, e lá foram apresentados dados importantes de exportação do Brasil para o mundo, e eu fiquei impressionado. Houve um aumento de exportação para a China, sim, de carne, por questões conjunturais, e eles dizendo que a carne no Brasil está garantida, que não vai faltar, o preço tende a crescer, ao contrário do que disse a ministra Tereza Cristina, e lá a CNA mostrou que hoje o quilo de picanha é muito mais barato do que antigamente, do que 2002, por exemplo, se levar em consideração o valor do salário mínimo, que o quilo de picanha hoje está em 5% e antigamente era 11% do valor do salário mínimo. Mas o importante é o seguinte, fiquei assustado com os números. O Brasil exporta em alimentação para a China 26 bilhões de reais, 25,8, 26 bilhões. E o segundo importador é o mercado europeu, né? Interessante. E os Estados Unidos, 6 bilhões, ou seja, um quarto do que exporta para a China.
exporta para os Estados Unidos. Daí a grande preocupação do setor rural nesta preferência do presidente para os Estados Unidos. O que eu queria dizer é o seguinte disso aí. É uma demonstração clara de que relação entre presidentes não significa relações comerciais ou relações bilaterais. Então, se os presidentes do Brasil e Estados Unidos se entendem, um é fã do outro, né? E mesmo assim o Donald Trump ameaça taxar produtos brasileiros, apesar dessa amizade, pode ser que com o presidente argentino haja uma antipatia mútua, né? E que a balança comercial se fortaleça, mesmo com essa antipatia mútua, porque hoje as relações comerciais são importantíssimas e são parte muito importante de relação entre países. Não existe mais essa questão de amizade. Foi bom ele falar isso, um gesto de humildade que acho que o presidente Jair Bolsonaro deve levar em conta. Os diplomatas e os integrantes da equipe econômica saberão negociar, né? E às vezes, olha, nós tivemos avanços históricos, ou em direção à paz, ou ao entendimento entre dois países rivais, avanços históricos ocorridos quando os dois países eram governados por pessoas que pensavam completamente diferente, que tinham um pensamento completamente diferente do interlocutor. Exemplo, Nixon na China, o Ronald Reagan, ele podia, como ele era conhecido como um conservador, né, muito confiável, muito coerente, ele pôde dar passos que, se fossem dados por um presidente americano democrata, ele poderia ficar sob suspeita. Então o Bolsonaro, ele está liberado para negociar com a China, por exemplo, porque já fez muitas críticas à China, então não tem problema, ele não é sócio da China. Não tem interesses outros, não é como no governo Lula, né, que cada relação estabelecida com um país era dinheiro a menos no Brasil. Aliás, estão negociando tanto com a China que irritaram os americanos. Diga aí, Zé Maria. Eu acho que os Estados Unidos têm razão em fazer esse contraponto com a China, porque os Estados Unidos está perdendo, sim, terreno no mundo inteiro e no próprio país para os produtos chineses. E o Donald Trump foi eleito exatamente para proteger a indústria nacional nesse novo momento, nessa nova onda que ninguém esperava, que é de protecionismo. Eu estive nos Estados Unidos e lá eles têm mania de dar de presente canetas e bandeiras, as canetas com a bandeira dos Estados Unidos e as bandeirinhas, né, dos Estados Unidos. E a bandeira dos Estados Unidos que me deram de presente, de todo lugar que eu chegava, alguém me dava de presente, a bandeira estava lá, made in China. Então, a China está tomando conta do mundo, então precisava desse freio de arrumação mesmo. Como presidente de um país potência como os Estados Unidos, Donald Trump tem razão em defender os seus produtos, assim como o presidente Jair Bolsonaro tem que entrar nessa onda e pensar direito o que é protecionismo, que é a onda. Né? Não pode. Eu ouvi de exportadores de que quem quer exportar tem que abrir o próprio mercado. Isso aí eu acho que é inevitável.